desculpa passar para nós. Sim, sim. Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem consigo também? Também. Vocês hoje têm cá vocês hoje têm cá um deputado que não é desta comissão, mas fez questão de cá vir. Eu sei, Obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião, a nossa reunião ordinária de 31 de março. Como consta da ordem de trabalhos, temos connosco, a seu pedido, a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, a AIO, que desde já dou as boas-vindas, muito grato por estarem aqui hoje connosco. Já não é a primeira vez que estamos juntos, já tive a oportunidade de participar também numa iniciativa vossa e é sempre com um gosto que aqui vos acolhemos. Pediram esta audiência, não foi logo tão... Não podemos ser tão céleres como desejávamos, as nossas agendas estão muito... E então, se permitem, temos aqui um primeiro ponto de informações. Não temos, da parte da mesa, não há informações a prestar. O senhor deputado e vice-presidente desta comissão pediu a palavra. João Graça, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou pedir a palavra para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 77, a linha F do Regimento, venho respeitosamente solicitar os 2 minutos para interpelar a mesa. Fundamento esta interpelação na falha verificada na passada quinta-feira, dia 25, quando não foi feita a gravação de imagem pela RTV da audição, havida nesta comissão. Apesar do mesmo ter sido solicitado pelos serviços da comissão, por despacho imediato de Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República, obtivemos já os cabais esclarecimentos da excelentíssima Sra. Secretária-Geral sobre a ocorrência invulgar e única de uma falha humana que esteve na origem da não transmissão em direto no site da RTV e da não gravação, que compreendemos e aceitamos como episódio excepcional. Ainda assim, solicito que a mesa confirme, para a ata e em voz audível, que durante a presente reunião de hoje, a transmissão e a gravação estejam assegurados, que eu penso que já está a acontecer. E ainda, Sr. Presidente, que assegure para todas as audições e audiências futuras desta Comissão que a transmissão em direto ou a que a gravação sejam efetivamente realizadas e disponibilizadas publicamente nos prazos atendíveis. Termino, Sr. Presidente, afirmando que a presente interpelação tem por único objetivo preservar a transparência e o direito à informação pública sobre trabalhos parlamentares, em especial considerando a relevância daquela audição perdida ao Sr. Diretor-Geral da GPP, requerida pelo Grupo Parlamentar do Chega e a propósito da plataforma de acompanhamento das relações na cadeia alimentar, a PARCA. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa à entidade que nada tem a ver com vocês, mas precisávamos fazer esta intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tal como teve a oportunidade de referir, todas as nossas reuniões são previamente informados dos serviços e pedido gravação, quer em vídeo, quer em áudio. Até porque facilita na elaboração dos trabalhos, nomeadamente na ata e até no trabalho dos deputados. Também, como referiu, e bem, esta falha humana não foi de ninguém da Comissão. Os serviços da Comissão tiveram o cuidado de pedir a gravação, mas quer a mesa, que o senhor também faz parte, quer os serviços, temos tido o cuidado de até muitas das vezes marcar as reuniões antes das demais para ter facilidade de sala e condições que possam permitir estas gravações. Na verdade, foi um ato de qual somos completamente alheios. Ainda tentámos, no decorrer da reunião passada, que fossem repostas as condições de gravação, não foi possível. E hoje mesmo, tive o cuidado de vir mais cedo para esta reunião. Cheguei aqui, eram 14 horas, exatamente 14 horas, para assegurar
de que os serviços, os serviços de gravação estavam assegurados. Tenho esta confirmação, estou aqui a olhar para a câmara que está a vermelho, estive aqui com o pessoal que às 2 horas estava aqui comigo e, portanto, garantiu-me que hoje e a partir de agora foi um lapso de que efetivamente lamentam, mas que vão procurar não ser repetido. De maneira que é o que tenho a dizer e agradeço até a vossa interpelação, porque fica gravada, é uma reclamação, não propriamente, embora tenha sido uma interpelação à mesa, é uma interpelação mais até aos serviços e para que os serviços, na verdade, daqui para a frente, tenham esse cuidado. E então, sem mais demoras, posto este esclarecimento, eu ia dar a palavra à AIO, a quem já dei as boas-vindas e mais uma vez agradeço. Presumo que seja pelo Presidente da Direção, o Sérgio Ferreira, que terá uma intervenção inicial, pode partilhar, façam a vossa gestão de tempo como quiserem, até 8 minutos, cerca de 8 minutos. Depois disso vamos dar a palavra aos partidos para questionarem ou vos ouvirem sobre aquilo que entenderem por mais conveniente. Sérgio, 8 minutos, a palavra é sua, faz favor. Ora, antes de mais, muito obrigado. Cumprimentar todos, e na pessoa do Sr. Presidente, que nos recebem. O Sr. Presidente já esteve connosco realmente no evento da Associação no ano passado. Permitam-me só aqui uma saudação ao deputado Marco Claudino, que é da nossa região e que também nos ajuda sempre que possível. E realmente agradecer a vossa disponibilidade em nos receber, porque nós representamos uma região de horticultura que tem uma grande dimensão, e antes de passar aqui à apresentação, só referir que tenho comigo o Sr. César Rodrigues, que é diretor comigo na Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, o professor catedrático, o professor António Mexia, que é o nosso secretário-geral, portanto, naturalmente conhecido de muitos, e o engenheiro Alexandre Mota, que é técnico da Associação e que também nos acompanha, portanto, são as pessoas que aqui estão hoje e que me ajudam diariamente na Associação. Relativamente aqui àquilo que vos gostaríamos de expor, um breve enquadramento da Associação e depois temos 4 principais temas que gostaríamos de colocar à Comissão e que pensamos que grande parte das soluções podem eventualmente até partir da Assembleia e de trabalho que a Assembleia possa depois desenvolver. Mas referir que a Associação tem 30 anos, celebrou 30 anos no passado ano, 2025, em que até elaborámos e fizemos um livro comemorativo que temos aqui para deixar a cada grupo da Assembleia da República, a cada partido, portanto, para poderem ficar também, deixaremos no final, mas dizer-vos que mais de 50% da produção nacional de hortícolas sai da região oeste, e está na nossa região. Portanto, representamos acima de 1.000 milhões de euros a nível de valor económico, não temos aqui valores da exportação, mas são conhecidos valores em 2,4 mil milhões de euros de exportação entre frutas, hortícolas e flores, em que 600 milhões são dos hortícolas, portanto, grande parte desse volume de exportação também vem desta região e somos fortemente exportadores. Passando para os temas, aqui tentar passar bem aqui os slides, passando para os temas principais, a habitação de trabalhadores agrícolas sazonais é uma das nossas preocupações. Como sabem, o nosso país atravessa dificuldades de disponibilidade de mão de obra. A agricultura é um dos setores que precisa de mão de obra e que precisa de importar mão de obra, é de conhecimento de todos. E é possível, já existem mecanismos até a nível de legislação para conseguirmos ter diferentes trabalhadores com aquilo que é chamado a Via Verde, que foi criada recentemente e que está a funcionar. Nós temos um problema que tem a ver com habitação. E o que significa que para nós conseguirmos ter pessoas com habitação digna e para conseguirmos ter nas nossas explorações, que muitos deles são pessoas que vêm trabalhar por um período de tempo,
nem são todos para ficar regularmente. Nós precisamos ter condições para os instalar, para trabalharem diariamente nas explorações e para conseguirmos ter uma boa mão de obra necessária. Como podem ver, 4 em cada 10 trabalhadores são estrangeiros e nós precisamos dessa habitação. E apesar de estarmos com salários diferentes e tem vindo a aumentar, o problema habitacional também vem nesta situação. Relativamente à nossa posição para isto, nós queremos realmente a criação da habitação digna. O enquadramento legal devia ser mais claro e trazer vantagens quer para o setor agrícola, quer para o equilíbrio da habitação no Oeste. É conhecido a resolução do Conselho de Ministros número 179 de 2019, que criou para uma determinada região do país uma solução que tecnicamente é interessante. O que nós defendemos é que seja criada uma solução para a criação de alojamentos temporários. Nós não necessitamos criar pequenas aldeias, usar este termo, pequenas aldeias na nossa região novas. Nós queremos é criar nas explorações condições para termos os diferentes funcionários a trabalhar connosco nas diferentes explorações. E, portanto, precisávamos de poder pegar eventualmente, isto é apenas um exemplo nesta legislação, para podermos trabalhá-la e fazer algo a nível nacional e que depois as câmaras municipais pudessem pegar nisto e conseguíssemos ter um licenciamento diferente destas instalações. Vou avançar porque o tempo é sempre curto. Licenciamento é outro problema que nós temos. Nós trabalhamos essencialmente com estufas. Na parte da produção, nós representamos a horticultura protegida e a horticultura de ar livre. Na horticultura protegida nós temos a necessidade de licenciar estufas. Aquela imagem é um exemplo de uma exploração bem organizada, com cerca de 8 hectares, em que 1 hectare é uma charca que armazena toda a água da chuva e torna autossuficiente a nível hídrico. Como veem, perfeitamente enquadrado, perfeitamente organizado. O que é importante é que nós consigamos enquadrar as estufas com uma legislação que fosse, a nível de terminologia de estufa, definição de estufa, fosse igual em todo o país. Isto pode ser, se calhar, novo para a maioria, mas o país não define estufa de igual modo em todo o local. E isto choca, depois, nos PDMs, nas câmaras municipais e torna o processo muito demorado e muito difícil de trabalhar. Por outro lado, precisamos também de estruturas de apoio agrícola associadas a estas estruturas de produção. Dizer-vos que nós temos um problema a nível de licenciamento, porque, por vezes, temos que pedir a desafetação de solo agrícola para produção agrícola. Isto é um contrassenso. Isto é um contrassenso e nós precisamos de regulamentar isto de outro modo. O outro problema tem a ver com os resíduos plásticos agrícolas. Nós sabemos que é uma necessidade e uma das coisas que nós gostaríamos que fosse pensado por esta Assembleia e pela Comissão era encontrarmos uma solução de valorização, que já existem outras soluções de valorização. Há um enquadramento agora recente do Conselho de Ministros com o Plano de Ação da Economia Circular, que já vem com uma preocupação neste sentido, mas nós temos, como já temos outras soluções, outro tipo de resíduos que têm, o exemplo do Ecoloop, por exemplo, que funciona a nível de óleos, podíamos encontrar uma solução para os resíduos agrícolas que funcionasse de igual modo. Para os plásticos, em especial nos resíduos agrícolas. Relativamente àquilo que nós definimos aqui como transparência e equilíbrio na cadeia agroalimentar, é tão simples quanto nós temos o Observatório de Preços, que já nos dá alguns dados. Nós temos aqui um exemplo da alface e, se verificarem, isto são dados oficiais, a diferença entre a produção e o consumidor vai desde 280% a 422%. Portanto, isto é um exemplo claro do espaço que existe. Nós sabemos que a cadeia logística é pesada e necessita de outro tipo tem outro tipo de custos, mas há aqui algo que é importante, que é a Parca, foi constituída, devia trabalhar e dar-vos o exemplo, não sei se têm presente isto, mas
reuniu uma vez em 2024, não reuniu em 2025 e reuniu agora uma vez em 2026. O que é a nossa preocupação? Não vai resolver tudo, mas senta à mesma mesa as diferentes partes dos setores, e o que nós defendemos é que, mais do que estes números que aqui estão, é trabalharmos em conjunto para encontrarmos solução todos em parceria, e é importante que tudo isto trabalhe. O tempo está esgotado e estamos aqui disponíveis para outras questões e depois também os colegas podem ajudar a responder. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. É que a última reunião foi sobre a PARC e foi deliberada. Nós sabemos. Ainda foi transmitida, mas não foi. Se tivesse sido transmitida, deu da luz. Muito bem. Vamos continuar, se me permitem, Srs. Deputados, vamos continuar. Agora vou dar a volta pelos partidos aqui representados. Eu dei aqui alguma tolerância de tempo porque o assunto era interessante e até porque também não temos aqui todos os partidos representados, de maneira que o tempo dos outros partidos foi aqui, dá para gerir. E vamos começar pelo PSD, pelo Sr. Deputado Marco Claudino, a quem também dou as boas-vindas a esta reunião. É sempre bem-vindo ao mundo agrícola, não só no seu território, como também aqui na Comissão. Portanto, a palavra é sua para 7 minutos. Faz favor. De alguém da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria naturalmente agradecer a todos por permitirem esta participação numa comissão que, não sendo minha em termos formais, já o disse uma vez numa audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas no Orçamento do Estado, que era a minha comissão, daquelas que não são minhas, aquela que mais me sensibiliza e aquela que eu tenho maior atenção. Quero agradecer também e cumprimentar o Sr. Presidente, Sérgio Ferreira, e todos aqueles que o acompanham. É uma associação que, de facto, fez 30 anos, é um trabalho inexcedível que faz na região oeste, em particular nos municípios de Torres Vedras, de Lourinhã, Peniche, que eu creio que são aquele que tem mais associados, e é sempre uma oportunidade que eu diria fundamental para a marca Oeste poder dizer aquilo que é a realidade. Nós temos mais de 50%, nós, ao Oeste, mais de 50% dos produtos hortícolas são originários do Oeste, e o município com maior produção de vinho, já agora noutro setor, é Torres Vedras, e o quinto é Alenquer. Portanto também o Oeste tem, que é ao nível da agricultura, de facto um papel primacial que eu creio que é sempre importante dizê-lo e não desperdiçar qualquer oportunidade para fazê-lo. Seguindo um pouco aquilo que são o guião que nos trouxeram, e são assuntos verdadeiramente importantes, queria perguntar, sobretudo relativamente a esta matéria de habitação, e está bem espelhado num concelho que é o meu, e está aqui como exemplo na nota que nos deram de Torres Vedras, em que para 90 mil pessoas foram apenas construídos 162 novos edifícios. Portanto, diz bem da falta de construção que Portugal vive de forma global, mas em particular nos municípios que crescem e que tendem a crescer mais populacionalmente, até pela migração de pessoas das áreas metropolitanas para a nossa zona, do aumento muito significativo também de população imigrante, como disse. É importante que este aumento de população imigrante, que é necessária, possa estar associado a condições para os receber. Esta é, aliás, a posição da AD. Nem portas escancaradas, nem descontroladas, foi aquilo que de alguma forma existiu, mas portas controladas e com dignidade para as pessoas que queremos receber. Este é um bom tema para começarmos, porque eu sei bem a necessidade que as empresas têm, sei bem também muitas vezes a qualidade que esses trabalhadores empregam e nos seus trabalhos, e da necessidade, quer para o país, em termos internos, mas também para aquilo que é a sua balança comercial e para as exportações, onde tem um impacto muito significativo a questão das exportações agrícolas e também, especificamente, hortícolas. E, portanto, queria perguntar-lhe, porque foi o Governo, recentemente, aprovou aqui neste Parlamento, apresentou neste Parlamento uma proposta de lei de autorização
legislativa que foi aprovada e que, entretanto, o Governo deu nota na última quinta-feira que aprovou no Conselho de Ministros as alterações relativamente ao rejoé. E se nesta matéria, designadamente relativamente às estufas ligeiras, se há aqui algum impacto, vem como positivo para esta situação, e se tem a ver com aquilo que foi aprovado há cerca de um ano, na chamada Lei dos Solos, não é Lei dos Solos verdadeiramente, tem a ver com o regime jurídico de gestão de instrumentos de gestão territorial, se relativamente ao apoio logístico e de habitação, em que houve algumas alterações, designadamente no artigo 72, número 8, e depois, creio, no 117, se temos algum efeito positivo já, ou se entendem que poderá ser aprofundado de alguma forma. Isto é, foi aprovado um regime de simplificação de construção de infraestruturas de apoio, por um lado, e por outro lado, aquilo que é um drama que nós todos conhecemos na nossa máquina administrativa, os pareceres infindáveis e cujos prazos vão acrescentando outros prazos uns aos outros, a decisão da conferência procedimental em 20 dias úteis e do silêncio valer como deferimento tácito, se já entenderam isto como algo positivo, com efeitos práticos, e se de alguma forma encontramos aqui algumas outras soluções que nos queiram apresentar com vista a melhorar, e isto também é o nosso papel, é ouvirmos também seguramente para podermos melhorar aquilo que tiver que ser melhorado. Relativamente às outras questões que aqui nos trazem, designadamente relativamente à parca, que já percebi que não foi parque de discussão, teve uma discussão muito sensível e muito apaixonada no ano passado, eu diria que não terá seguramente indiferente o ciclo dos miniciclos eleitorais de 2024 e 2025 para essa mesma ausência ou diminuição de número de reuniões. E, portanto, já estamos aqui no primeiro trimestre com uma reunião, esperemos todos seguramente que possa haver mais reuniões, mas mais do que as reuniões, importa perceber o propósito. E, portanto, a questão que aqui vos colocava é como é que vem para o futuro esta plataforma e qual é que é, no vosso entendimento, ajustes que sejam necessários ou não nesta plataforma que tem um propósito muito importante, foi criado no final de 2011 pelo anterior governo também, liderado pelo PS e pelo CDS, e qual é que é, no vosso entendimento, aqui o papel que a Parca pode ter com vista ao Observatório dos Preços e a toda a formulação de preços no setor agroalimentar. Relativamente à questão dos resíduos plásticos agrícolas, aquilo é um ponto muito sensível, porque toca na parte ambiental, e outras questões. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais, em concreto, medidas que entendem que possam ser aqui úteis para poder, de alguma forma, ir ao encontro das necessidades, com os equilíbrios dos vários temas aqui em jogo. Uma questão final tem a ver com a Via Verde. Ou duas finais. Uma relativamente ao Estatuto da Agricultura Familiar e da isenção ou redução das taxas municipais, também tiveram algum impacto visível nesse sentido. Outro tem a ver com a Via Verde. O setor agrícola foi aquele que, segundo os dados que foram apresentados pelo Ministério da Presidência, aquele que mais se socorreu à Via Verde, cerca de 2.000 trabalhadores, e gostaria que me pudesse apresentar aqui o vosso entendimento, o que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido mal, o que é que pode melhorar relativamente a este mecanismo que visa precisamente no quadro daquele que é o entendimento da AD na imigração, ter necessidade, ter equilíbrio e ter soluções para os setores e, em particular, para o setor agrícola. E, portanto, eram as questões que vos queria aqui colocar, agradecendo uma vez mais a vossa presença e reconhecendo política e pessoalmente a importância da AIO na região oeste e no país. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora a palavra à Associação para responder. Podem repartir o tempo como quiserem, tem até 7 minutos para o fazer. Faz favor. Obrigado. Relativamente e esclarecendo já aqui
o ponto relativamente à Parca, nós já tínhamos pedido a nossa audiência em janeiro. Portanto, é uma preocupação que temos há algum tempo. Achamos que o futuro desta plataforma passa naturalmente não só pela quantidade de reuniões, mas por aquilo que sai e as decisões que vão sair dali. Agora, ela deve garantir que na mesma mesa se senta, e existem várias entidades que estão convocadas para participar na Parca, que à mesma mesa todos se consigam entender e procurarmos soluções em conjunto, porque a cadeia de valor é grande. Nós também compreendemos parte da cadeia de valor, não vos referi, mas nós somos a Associação Interprofissional desde a sua fundação, apesar de não sermos reconhecidos como tal, mas trabalhamos como uma interprofissional, porque temos toda a fileira da horticultura, desde os viveiros até ao embalamento e ao produto final que entregamos diretamente nas grandes superfícies ou noutro tipo de clientes ou na exportação. Portanto, a Parca, muito por aí, precisávamos que ela fosse efetiva nas conclusões. Relativamente às alterações ao RJOE, à lei dos solos, o mais importante aqui é que todas as entidades a nível nacional compreendam o que é uma estufa de igual modo, porque isso vai influenciar aquilo que são os planos diretores municipais, porque depois nós vamos esbarrar sempre contra esta situação e as próprias câmaras municipais têm dificuldade, as CCDRs também não têm o mesmo entendimento e esta é uma das preocupações. Relativamente à questão dos trabalhadores e da Via Verde, a Via Verde tem funcionado. A nossa região é uma região que tem utilizado esta solução e parece-nos equilibrada. Neste momento estamos a conseguir ter os trabalhadores dentro daquilo que são as necessidades. A grande preocupação realmente é o alojamento e o licenciamento do mesmo. Passava aqui ao meu colega César Rodrigues para poder também falar aqui a nossa visão dos resíduos plásticos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer, portanto, também aqui a nossa presença hoje. De facto, a questão dos plásticos é uma questão muito importante para a horticultura, porque sem plásticos a horticultura protegida não funcionava em Portugal, dentro do nosso clima. O nosso tipo de estruturas, basicamente, funcionam quase todas com plásticos. É uma questão que nós temos, há muitos anos, andamos a tentar resolver, porque para nós é extremamente importante que de alguma forma, não haja problemas com as pessoas em relação às estufas e em relação aos plásticos daí derivados. E, de facto, nós temos esbarrado contra alguns problemas bastante graves, nomeadamente na questão da recolha dos mesmos, da reciclagem dos mesmos, tudo isso. Porquê? Porque, acima de tudo, porque o produto é um produto, na maior parte das vezes, que não tem valor. E se nós não valorizarmos esse produto, esse resíduo, ele nunca vai ter resolução. Nós não conseguimos ter forma de dar a volta ao assunto. Este país já tem resolvido muitos problemas, e nós lembramos do caso dos pneus, dos óleos, das baterias, dos carros, pondo valor no produto, arranjando maneira de que haja interesse da indústria, de facto, em reciclar esse produto e recolher esse produto. Portanto, o que nós propomos é que seja criado um sistema, a nível nacional, que nos dê esse tipo de garantia. Ou seja, que possa valorizar esse produto, esse resíduo, e que possa depois ser trabalhado pela indústria a partir daí. Nós estamos prontos para ajudar o que for necessário. Temos falado muitas vezes com as câmaras municipais que não resolvem problema nenhum, não têm onde pôr. Muitas vezes a indústria, por vezes, aceita, outras vezes não. Umas vezes andamos a carregar, depois acaba por ir por aterro. Eu acho que isso não é uma solução. Isto tem que passar por uma solução. É óbvio que a sociedade em geral, se calhar, tem que pensar em reduzir um pouco as quantidades de plástico utilizadas, mas há alguns que são necessários. O plástico que é usado em horticultura é um plástico de alta qualidade, é polietileno de alta qualidade, pode ser reciclado, é daqueles que não tem problema nenhum em ser reciclado. Agora, tem que haver uma estrutura nacional que consiga dar vazão a isto. Senão nós vamos ter sempre este problema e começamos a ver montes de plástico aqui, montes de plásticos acolá, que os agricultores não sabem o que é que vão fazer a eles.
Portanto, há alturas do ano em que em determinadas alturas o plástico tem alguma valorização, sim senhor, aparece ali gente que quer comprar e que leva, muitas vezes, mesmo que nós tenhamos que pagar alguma coisa, é quase um favor. A maior parte das vezes não há solução para aquilo, ninguém quer, portanto, o que nós sentimos é que, de facto, existe uma necessidade de valorizar o produto para que a indústria possa pegar nele e reciclá-lo e dar, de facto, satisfação àquilo que é necessário para que tudo seja feito. Portanto, esta é a nossa posição. Vamos passar ao Sr. Deputado Ricardo Moreira, pelo Partido Chega, para a sua questão. 6 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste e demais representantes. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão. Esta audiência é importante porque estamos a falar de um setor que tem um peso muito relevante na economia agrícola nacional, na produção alimentar, no emprego e muito particularmente na vitalidade económica de uma região como o Oeste. E por isso mesmo aquilo que hoje aqui nos trazem não pode ser tratado como um conjunto de dificuldades avulsas, nem como um simples problema administrativo. O que aqui está em causa é saber se o Estado está ou não a criar condições mínimas para que um setor produtivo estratégico possa trabalhar, investir, modernizar-se e continuar a produzir. E, francamente, aquilo que resulta dos temas que a vossa associação aqui hoje traz é uma ideia muito clara. Há demasiados bloqueios, demasiada indefinição, demasiada lentidão e demasiada distância entre aquilo que o setor precisa e aquilo que o Governo tem sido capaz de responder. Essa é a questão central desta audiência. No que toca, desde logo, ao licenciamento de estufas e de infraestruturas de apoio agrícola, aquilo que gostava de ouvir dizer, com toda a clareza, é se o problema está apenas na burocracia ou se estamos já perante algo mais grave, um quadro legal desajustado, uma administração pública descoordenada ou uma completa falta de uniformidade entre entidades e territórios. Porque aquilo que ouvimos repetidamente no terreno é que produtores com necessidades semelhantes encontram respostas diferentes consoante o município, consoante a entidade, consoante a interpretação e até consoante o técnico que analisa o processo. E isso, num setor que vive de investimento, de calendário produtivo e de previsibilidade, é simplesmente inaceitável. Por isso, gostava de vos perguntar, de uma forma muito direta, o que é que o Governo tem dado alguma resposta séria a este problema? Houve, da parte da tutela, alguma iniciativa concreta para simplificar procedimentos, uniformizar critérios e criar um enquadramento legal mais ajustado à realidade da produção agrícola? Ou aquilo que existe continua a ser, na prática, um labirinto administrativo que trava investimento e desincentiva quem quer produzir? Porque não faz sentido nenhum exigir competitividade ao setor e, ao mesmo tempo, manter o próprio Estado como um dos seus principais fatores de bloqueio. A segunda matéria que trazem e que merece também alguma atenção, merece também toda a atenção desta Comissão é a transparência na cadeia agroalimentar. E aqui entramos num dos temas mais sensíveis e mais politicamente relevantes, a diferença muitas vezes chocante entre aquilo que o produtor recebe e aquilo que o consumidor paga. Aquilo que vos queria perguntar, Sr. Rodeios, é se a Associação entende que existe hoje um desequilíbrio estrutural na distribuição de valor ao longo da cadeia, ou seja, quem produz está ou não a ser sistematicamente esmagado entre o aumento dos custos de produção e a compressão dos preços à origem. Porque o país ouve muitas vezes falar de inflação alimentar, de subida de preços e de pressão sobre o consumidor. E isso é real, mas aquilo que nem sempre fica claro é que muitas vezes quem está na produção não vê refletido no seu rendimento o preço final que o consumidor paga. E isso obriga-nos a perguntar onde é que esse diferencial está a ser absorvido. Quem é que está a ficar com a margem? E que instrumentos é que o Estado tem ou devia ter para escrutinar essa realidade com mais transparência e mais capacidade de intervenção? É nesse contexto que gostava também de vos ouvir falar sobre a Parca, que já ouvimos aqui na semana passada e já temos todos nós a nossa opinião. Então pergunto-lhe se acha que o papel da Parca tem sido correspondente àquilo que o setor precisa. Tem sido um instrumento útil e consequente ou, pelo contrário, tem funcionado mais como espaço de observação do problema do que como verdadeiro mecanismo de correção de desequilíbrios. A terceira questão que aqui traz é talvez uma das mais reveladoras do grau de desorganização com que o país continua a lidar. Com a realidade produtiva, a habitação dos trabalhadores agrícolas. Aqui é importante sermos claros. Já ninguém pode fingir que este é um problema secundário. Não é hoje um problema central de funcionamento da atividade económica. A pergunta que vos queria colocar aqui é muito simples. Até que ponto a falta de soluções de habitação está já a comprometer de forma concreta a continuidade da atividade agrícola? Ou seja, estamos apenas perante uma dificuldade séria ou estamos já perante um fator efetivo de estrangulamento da produção? Porque aquilo que muitas explorações enfrentam hoje é uma contradição insustentável
Precisam de trabalhadores, mas o território e o Estado não criam condições mínimas para o seu alojamento, com dignidade, legitimidade e estabilidade. E aquilo que importa perceber é se o Governo tem enfrentado este problema como uma questão estrutural do setor agrícola ou se continua a tratá-lo como uma matéria periférica, remetendo a solução para a boa vontade local, para a improvisação ou para processos administrativos que nunca mais acabam. Gostava, por isso, que nos dissessem com frontalidade as soluções públicas que existem são reais ou são, na prática, insuficientes, lentas e desajustadas. E gostava também de perceber se o atual enquadramento legal permite, de facto, responder a esta necessidade ou se o setor continua preso a regras pensadas longe da realidade. Porque não é sério exigir estabilidade produtiva a um setor quando o próprio país não resolve uma das condições mais básicas para que ele possa funcionar. Finalmente, queria referir a questão da gestão de resíduos plásticos agrícolas, que é muitas vezes tratada como um tema técnico, mas que é, na verdade, um tema político, económico e ambiental da maior importância. Porque todos exigimos, e bem, maior sustentabilidade ambiental, maior exigência no tratamento de resíduos e maior responsabilidade na atividade produtiva. Mas então a pergunta é muito simples. O Estado criou ou não criou condições reais para que os produtores possam cumprir essas exigências? Aquilo que vos queria perguntar é se existe hoje no terreno um sistema funcional, acessível e financeiramente confortável de recolha, tratamento e valorização destes resíduos, ou se, pelo contrário, continuam a existir falhas graves, custos excessivos, respostas insuficientes e ausência de soluções consistentes. Porque aqui há uma incoerência que importa denunciar. Não se pode aumentar a exigência regulatória e, ao mesmo tempo, deixar o setor sem instrumentos práticos para lhe responder. Por isso, gostaria que me dissessem com toda a objetividade quais as decisões mais urgentes que o Governo deveria tomar já para garantir a competitividade e continuidade da horticultura regional e nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora a palavra aqui à Associação, para o Sr. Presidente. Sérgio, faz favor. Ora, muito obrigado pela intervenção e pelas questões. A referir que o licenciamento é, sem dúvida, um dos grandes problemas que temos, seja na parte das infraestruturas, como já referimos, seja na parte das próprias habitações que podíamos criar e que necessitamos criar a nível temporário, e natural que existe algum quadro legal que não está estabilizado a nível nacional, porque nós temos diferentes camadas de decisão. Nós temos uma camada de decisão a nível nacional, depois, entretanto, entram-nos as CCDRs com outro tipo de necessidade de parceiros, depois entra as câmaras municipais, que muitas vezes também estão ali bloqueadas, porque os PDMs também não são fáceis de alterar, porque têm vários níveis de decisões que já influenciaram a decisão das câmaras municipais para o seu território, e o que nós achamos é que é importante pensar isto de modo nacional e, naturalmente, dar a liberdade às câmaras municipais para depois tomarem as suas decisões nos territórios, mas tornar isto mais ágil e não tão dependente de tantos parceiros, por vezes, que acontecem. Mas, naturalmente, existem respostas diferentes a nível nacional. Para as estufas é um exemplo claro, existem respostas diferentes, e uma das questões que nós vemos mesmo aqui hoje falar era percebermos como é que a própria Assembleia da República pode ajudar a criar uma legislação nacional, não só para esta questão, mas que pudesse abarcar aqui várias coisas e que pudesse ajudar a que depois, no terreno, também as câmaras municipais e todos os atores que têm que trabalhar neste sentido tivessem esta facilidade. A nível da cadeia agroalimentar e da transparência e do esmagamento dos preços, etc., aquilo que vemos é que a PARCA, e como eu disse há pouco, é útil se não só reunir periodicamente, mas tiver consequências das suas reuniões. E as consequências é percebermos os problemas, eles estão mais ou menos identificados, o observatório pode e deve ser complementado, porque falta mais uma linha ali no meio, que tem a ver com a transformação em alguns dos casos, ou o embalamento, portanto, para percebermos aqui a sequência da cadeia, mas na realidade, mais do que isso, e de onde é que fica a margem, é como é que nós conseguimos trabalhá-la em conjunto, como é que nós conseguimos produzir alimentos seguros, que nós produzimos alimentos seguros, em quantidade necessária para a população nacional e inclusive para a exportação,
garantindo que temos bons preços para o consumidor e que os produtores conseguem trabalhar todos os dias e que todas as entidades trabalham todos os dias, porque, temos que ser claros, na cadeia de valor todos têm que ganhar o dinheiro, porque as empresas têm que ganhar o seu dinheiro, seja as maiores ou as mais pequenas. Isto para nós o problema não é exclusivamente esse, o problema é, por vezes, haver falta de transparência entre uns e outros. Não será apenas isso. Relativamente à habitação dos trabalhadores agrícolas, isso está a ser um estrangulamento para a produção. Ainda não diretamente, mas é cada vez mais difícil nós encontrarmos soluções corretas e queremos ter dignidade para os nossos trabalhadores para o fazermos. Portanto, precisamos mesmo de colocar uma legislação que permita fazer este tipo de infraestruturas, no nosso entendimento, por exploração. A dimensão da necessidade da exploração é aquele que é o nosso entendimento. E relativamente ao processo de recolha, ele efetivamente não existe. O que existem são empresas que fazem este tratamento aos resíduos plásticos e por vezes recolhem, umas vezes com custos, outras vezes sem custos, mas esta oscilação depende muito do custo do plástico virgem no mercado internacional. E isto é que oscila a capacidade de fazermos a reciclagem ou não. E o que nós gostaríamos era que implementássemos um sistema que naturalmente teria um custo na aquisição do plástico quando compramos e que ajudava a sustentar o sistema de recirculação, mas que ficasse com uma proteção a estas oscilações do preço do plástico virgem, que já não estava dependente disso. Neste momento, o sistema que não está muito organizado depende disso. E esse é um fator muito preocupante, porque tão depressa vêm à procura, porque necessitam, como de repente já não necessitam e temos que procurar soluções que nem sempre existem. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado. Só cumprimentar os senhores presidentes, os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, na pessoa do seu presidente, e sintam-se todos cumprimentados. Só complementar, muito obrigado por nos terem recebido, e só complementar para, enfim, ficar muito claro este problema do licenciamento. É que toda a produção em estufa é baseada na construção de uma estrutura que pretende alterar o condicionamento ambiental no sentido de promover as plantas. O problema que se põe é que, neste momento, todo o licenciamento da construção de estufas não está baseada em nada disso. Está baseada na estrutura que suporta o condicionamento ambiental, e, portanto, se ela é mais fixa, menos fixa, mais duradoura, menos duradoura, e depois na ocupação do solo e na forma como o solo é usado ou não. E há aqui um desvirtuar, em termos de licenciamento de uma atividade agrícola, daquilo que é, na essência, a estrutura que eu necessito para promover a produção agrícola, em torno de dificuldades que não têm nada a ver com isso. Tem a ver com que estrutura é que eu estou a pôr no solo, se é mais permanente, menos permanente, e como é que eu estou a usar o solo, se uso, se não uso. E até aqui não fazia problema nenhum, não havia problema nenhum, mas tal como o Sérgio já vos mencionou duas vezes, o entendimento que as diferentes estruturas autárquicas têm que emitir sobre os licenciamentos locais da execução destas estruturas é suportada em entendimentos ou menos claros porque não estão regulamentados nacionalmente ou porque dependem da decisão discricionária de cada um dos funcionários. E isto é que é a verdade. E ao selo faz com que em Esposende, em Odmira, em Torres Vedras ou noutro município qualquer, as exigências que se põem para o mesmo produtor que quer mudar o condicionamento ambiental sejam totalmente diferentes. É evidente também, e ainda não foi aqui dito, mas convém que não esqueçam este pormenor, toda a horticultura nacional nos últimos 50 anos, em termos de evolução e de resiliência, ela garantiu o que garantiu em torno da agricultura familiar. E a agricultura familiar, como sabem muito bem, é aquela que não remunera o trabalho a preços de mercado. Trabalha com margens brutas. Se a família tem dinheiro, é dinheiro de todos. E ficam todos felizes. Se a família não tem menos dinheiro, ficam todos felizes desde que tenham ainda algum dinheiro. Mas isto não tem a ver com os custos de trabalho, normais, nacionais. Ora bem, está a haver uma mudança importante, clara, e que justifica, porventura, o sucesso nas exportações, que é a transformação desta agricultura familiar em agricultura empresarial. E nessa agricultura empresarial em que tudo é aos custos de mercado, toda a regulamentação é em termos de trabalho normal,
é aí que os trabalhadores migrantes são absolutamente vitais. E aquelas empresas mais prósperas, mais ativas, mais capazes de produzir o rendimento são as que se deparam com estes problemas. Porque aquelas empresas mais tradicionais, mais familiares, com maior ou menor resiliência, continuam a sobreviver com mais ou menos dinheiro. Quer dizer, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar é que a agricultura familiar neste país para a horticultura está gradualmente a acabar e está a ser substituída por a agricultura empresarial que necessita absolutamente destas ferramentas. E no Oeste, sobretudo, mais do que no resto do país, porventura, porque é onde ela tem maior expressão. E é onde nós sentimos isto mais. E homens como aqui o nosso César, que é um produtor desde há várias dezenas de anos, tem gradualmente sentido todas estas mudanças e todas estas dificuldades. Acresce que nos municípios litorais, e isto é comum a todo o país, a deslocação da população normal em atos de migração interna para zonas com maior capacidade de aquisição de casa vai conflituar com o mercado de habitação. E, portanto, acaba por ser um problema dos trabalhadores migrantes em choque com aquilo que é a migração normal das pessoas neste país, quando não deveria ser, porque não é a mesma realidade. Uns estão cá por uns meses para produzir, outros estão cá para viver no território. Finalmente, só sobre os plásticos, e para não vos roubar muito mais tempo, e porque o tempo aqui é precioso, é que o problema dos plásticos é um problema nacional, de facto. E é tão nacional em qualquer sítio do continente como qualquer das nossas regiões autonómicas. Nos Açores, por exemplo, o plástico dos fardos da compostagem tem a mesma dimensão que para nós tem na horticultura. Quer dizer, é muito plástico que existe no ambiente. E não pode ficar lá, porque se depende do mercado, tal como o Sérgio disse, e depende estritamente só do mercado, o mercado em situações normais funciona normalmente, e é uma ferramenta fantástica para vivermos em sociedade. Quando há crise, o mercado normalmente não está lá. E não está lá sobretudo nas crises, e vimos isso nas crises que vivemos. Ora bem, o que nós precisávamos era de uma ferramenta que permitisse que o plástico não fosse dependente do não funcionamento normal dos mercados e não fosse um problema ambiental. Porque senão, o que é que o agricultor que não tem forma de resolver o plástico faz? Procura aliviar-se dele, alijar-se dele, eventualmente deixando onde não deve, fazendo o que não pode, enterrando o que não podia. Mas isso até resolve o problema momentaneamente, não resolve o problema societal. Que nós queremos que esse problema societal tenha uma solução. E portanto, era de facto isto. Sobre a parca, pois já percebi que já houve aqui sessões bem mais animadas do que esta, certamente, mas há uma coisa que, mais uma vez, é muito claro. É que o preço normal dos produtos hortícolas, o mercado normalmente resolve entre o consumo interno e a exportação, mas mais uma vez, quando há crises, não resolve. E como nós nos estamos a aproximar de uma crise, como nós estamos a viver uma crise, volta outra vez este problema. E este problema cria de facto uma discrepância entre o funcionamento normal da produção e dos mercados e a vida do dia-a-dia das famílias e das empresas. Era isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhor. Eu não quis, de facto, interromper, mas porque gostei da sua intervenção e já comeu o tempo dos partidos que aqui não estão. E agora, continuando no Oeste, não é? Continuando no Oeste, o senhor deputado André Rios, do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado. Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a minha primeira palavra é de saudação fraterna e de agradecimento ao Sr. Presidente da Associação Interprofissional da Horticultura do Oeste e à delegação que o acompanha hoje e que com muito gosto também recebemos aqui nesta comissão. Eu diria que não presto nenhuma vassalagem ou nenhum frete à Associação se reconhecer que, de facto, a região Oeste é o coração da horticultura portuguesa. E digo isto porque, de facto, ela concentra uma significativa parte da produção nacional hortícola, são cerca de 700 milhões produzidos a nível anual e destacando-se também por uma forte componente de exportação, o que é ótimo para a nossa balança comercial para mercados como Espanha, França, Reino Unido e Alemanha. Obviamente que as condições naturais do território justificam em parte esta caracterização e os solos férteis também fazem a sua parte, mas naturalmente que é os produtores, o labor dos produtores e sobretudo a modernização que tem sido possível implementar nas explorações, assim como a aposta na tecnificação, que tornam este resultado possível.
Contudo, eu não posso deixar de manifestar nesta sede aquilo que me parece uma discrepância entre aquilo que é o discurso governativo e aquilo que são as realidades vividas no terreno e dificuldades que aqui nos reportam. E, portanto, com alguma preocupação, eu destacaria algumas questões prioritárias para nós. Primeiro, a questão do licenciamento de estufas e infraestruturas agrícolas. Os produtores enfrentam, obviamente, procedimentos burocráticos complexos, insegurança jurídica e ausência de enquadramento legal uniforme a nível nacional. Não estou a dizer que este é um tema fácil de resolver, mas o Governo tem atualmente um Ministro da Reforma do Estado que enche a boca a dizer que está a modernizar completamente o aparelho de Estado e não percebemos ainda onde nem como, mas seguramente que no terreno ainda não chegou. E, portanto, queria assinalar aqui essa incongruência. Segunda incongruência, a questão da transparência na cadeia agroalimentar. Falou-se aqui da questão da parca que tem reunido insuficientemente e eu diria o que temos visto nos últimos 2 anos é a parca a trabalhar parcamente. E, portanto, o que era importante, de facto, era que estes mecanismos de concertação, que ao fim e ao cabo são mecanismos de concertação, pudessem funcionar para que, de facto, os preços da produção não fossem esmagados pela distribuição. Naturalmente, nós sabemos que quem paga a fatura no final é o consumidor final. Mas, de todo modo, é feito muito à conta do sacrifício de quem mais trabalha para a concretização do produto final, que é o produtor. Terceiro, chegamos aqui ao nó górdio, que é a habitação e, sobretudo, a habitação dos trabalhadores agrícolas / imigração. Eu quero assinalar aqui, regozijando-me com isso, uma certa evolução no discurso do PSD relativamente a esta matéria. Nós temos tido, de facto, no Governo, 2 leituras sobre a imigração. Uma do Sr. Ministro António Leitão Amaro, que o que dizia era o que o país precisava era de imigração altamente qualificada e, portanto, íamos fechar completamente a entrada de mão de obra não qualificada. E o que os senhores nos dizem aqui hoje é que, de facto, a leitura do Ministro da Administração Interna, que na altura era Diretor Nacional da PJ, essa sim é a correta. Quem vem para Portugal não é porque haja as portas escancaradas, é porque havia oportunidades de emprego e porque a nossa economia estava a gerar oportunidades de emprego. E, portanto, o que há... E o Sr. Ex-Diretor Nacional da PJ teve a oportunidade neste Parlamento explicar com números aquilo que estava a dizer. E eu fico feliz por o seu peso no Governo neste momento estar a contribuir para uma evolução do pensamento do Governo nesta matéria e, aparentemente, do principal partido que o apoia. E, portanto, naturalmente que nós tivemos a oportunidade de visitar em campanha eleitoral explorações agrícolas em Torres Vedras e eu verifiquei, ninguém me contou, estava lá, vi e perguntei, que cerca de 90% dos trabalhadores dessa exploração eram mão de obra imigrante. E, portanto, naturalmente o setor agrícola em Portugal já tinha parado se não fosse a mão de obra imigrante. Isto é bom que se diga e que se sublinhe, porque me parece que ainda há pessoas que não compreenderam esta realidade de facto factual em Portugal. Bom, obviamente a questão da habitação permanente ou da habitação temporária não é de fácil resolução. Nós não estamos aqui a dizer que isso é de fácil resolução. Nós achamos é que as autarquias locais são parceiros fundamentais para resolver este problema. Não haverá nenhuma forma de o Governo resolver esta matéria sem, concertadamente, a nível das comunidades intermunicipais e dos próprios municípios, resolver este tema. Pode haver oportunidades no território que surjam e que os autarcas não podem ser aliados desta solução e por isso é o apelo que deixo aqui, é que de facto o Governo também faça este trabalho de articulação com os autarcas. A questão da gestão de resíduos agrícolas. Eu gostava de perguntar se em algum momento conversaram com a Sra. Ministra do Ambiente sobre esta matéria e se houve alguma saída que o Ministério tenha apresentado, porque de facto concordo com aquilo que se disse aqui, de facto há resíduos que têm que ser valorizados, que têm potencial de valorização pelas componentes que acarretam em termos de estufas e, portanto, não vislumbramos o motivo para que não haja aqui uma orientação nessa matéria. Quinto e último ponto que gostaria de destacar e finalizo, Sr. Presidente, com esta nota. Asfixia operacional. O cartão de aplicador de produtos fitofarmacêuticos é um problema generalizado no país. Não assinalaram concretamente aqui hoje na audiência, mas o Partido Socialista está neste momento a trabalhar num projeto de resolução
para precisamente também facilitar aquilo que são o cumprimento de normas nesta matéria, de modo a que os agricultores exerçam a sua atividade num clima de segurança jurídica e de proporcionalidade, não complicando aquilo que é preciso também simplificar em apoio àquilo que é a produção agrícola. Muito obrigado pela vossa atenção e pelos contributos que nos deixam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora para responder até 6 minutos a Associação. Sr. Presidente, Sérgio, faz favor. Ora, muito obrigado e muito obrigado por também considerar a região Oeste como o coração hortícola do nosso país e se visitou também as explorações e conhece. Muito obrigado por isso. Também aproveitando nesse modo, deixando um convite aberto a quem quiser conhecer melhor a região e as nossas explorações, ficam convidados a poder visitar, portanto ficam com o nosso contacto. Se gostassem de conhecer melhor as instalações, teremos todo o gosto de vos receber. Relativamente a tudo o que foi falado e no fundo já estamos aqui num momento em que nós já expusemos as nossas visões, mas sem dúvida que precisamos de mais facilitação no licenciamento e redução da burocracia nas diferentes camadas que existem desta burocracia, portanto, e têm sido dados alguns passos nesse sentido. Mas o que nós sentimos no problema do licenciamento são dificuldades das próprias câmaras depois em sair das malhas do PDM que vêm de cima. E é esta a grande ligação, portanto, o trabalho em conjunto com as autarquias acho que será fundamental para resolver, porque as autarquias compreendem como ninguém o território. A concertação na parca naturalmente é importante. E relativamente aqui à situação da habitação, independentemente das posições de cada grupo aqui representado, é sem dúvida muito importante a mão de obra imigrante para o nosso setor, para conseguirmos produzir, não há dúvida nenhuma, e continuará a ser. Nós estamos em pleno emprego, portanto não há mão de obra disponível para o futuro. E os próprios licenciamentos da habitação são fundamentais para conseguirmos, nesta estrutura que nós pensamos ser mais útil para a região e para o país, que é, por dimensão de exploração, a autorização de construir habitação adequada para aquela exploração, para acompanhar. Esta é a nossa visão. Relativamente à gestão de resíduos, ainda não tivemos a oportunidade de falar com a Sra. Ministra, mas poderemos tentar no futuro. E relativamente àquilo que falou no cartão do operador de fitofarmacêuticos, nós compreendemos perfeitamente isso. Somos uma entidade certificada formadora, portanto, damos formação como operadores de fitofarmacêuticos para o cartão, damos formação também no COTS, no conduzir e operar tratores em segurança. Foi agora lançada uma nova medida para facilitar, porque este era um problema também com os trabalhadores imigrantes, que é: nós precisamos de dar formação, mas a estrutura legal da formação não permitia que ninguém que não falasse português tivesse formação, e neste momento esse trabalho já foi feito, portanto já foi dado um passo importante para conseguirmos. Vamos agora ver a implementação da medida, mas ela surgiu e é importante, porque era uma grande dificuldade enquadrar quem falava, por exemplo, inglês e não conseguia falar português, não podia fazer formação, e isso achamos que é fundamental. E penso que no geral respondi, não sei se... Duas frases. Faz favor. Em relação às questões que o Sr. Deputado André Risco colocou. 2 pontos. O primeiro foi lançado, hoje é terça-feira, faz hoje uma semana, por uma consultora agrícola portuguesa, dasquelas 3 ou 4 grandes, um trabalho sobre a evolução do trabalho agrícola nacional. E com a base na análise dos dados, fica demonstrado que os trabalhadores temporários migrantes que trabalham na agricultura portuguesa e, sobretudo, nas estufas, têm maiores níveis de formação académica do que os próprios nacionais que lá trabalham. O que quer dizer que são passíveis de boa formação, desde que lhes seja passível de ser formado, e que são excelentes elementos para os quais produtores como o César precisam absolutamente para isso. Não são números meus, são números de uma consultora nacional com base na análise.
A segunda perguntava ao Sr. Deputado se já tínhamos requerido uma audiência à Sra. Ministra do Ambiente. Não requeremos, mas decorre também da minha intervenção anterior sobre plásticos, que é, sendo este um problema central nosso, achamos que não é só nosso, que é um problema nacional de todas as atividades que envolvem. E, portanto, deveria, no nosso ponto de vista, sermos capazes de, e era isso que vínhamos pedir o apoio deste Parlamento, dos senhores deputados, de criarmos estruturas de enquadramento legislativo que permitissem que todos os setores de atividade que têm este problema o possam resolver, incluindo nós. E por isso, por esse motivo, não fizemos sempre. Obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Há apenas, neste momento, 2 deputados. Há 3 deputados inscritos. Eu ia para começar pelo PSD, o Sr. Deputado Marco Paulino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só dar 2 notas, porque eu creio que é preciso colocar as coisas como elas verdadeiramente são. Há pouco o deputado André Rios referiu que o PSD tem evoluído na sua intervenção relativamente à imigração. Eu vou recordar quem é que disse, entre aspas, não fizemos tudo bem no que diz respeito à imigração. Foi Pedro Nuno Santos. Quem é que disse a seguir, nunca o país teve fronteiras abertas. Isso é uma mentira, José Luís Carneiro. Portanto, se alguém foi evoluindo, eu creio que foi o Partido Socialista, não se percebendo ainda o que é que o Partido Socialista pensa sobre a imigração. Aquilo que eu sei é que o Primeiro-Ministro, ainda era apenas líder do PSD, disse que defendíamos nem portas abertas ou escancaradas, nem fechadas, e aquilo que tem aplicado com uma regulação da imigração e com a Via Verde, que já hoje aqui foi reconhecido, para poder ir ao encontro das respostas que os setores especificamente precisam. Mas vamos à reforma do Estado. Eu não sei se estão imbuídos ainda do espírito do Congresso de Viseu, em que o deputado José Luís Carneiro, que será geral, diz assim, o Partido Socialista é, talvez, ele próprio não tem a certeza, o mais reformista partido em Portugal. Talvez. Sucedeu 2 vezes, porque seu antecessor disse, a expressão reformas estruturais arrepia-me. Qualquer cidadão normal fica logo alérgico. Foi António Costa. E, portanto, aquilo que nós não percebemos, de facto, é na evolução da reforma do Estado, se o Partido Socialista é reformista ou não é. E, portanto, sei que para concluir nos meus 2 minutos, Sr. Presidente. Se o Partido Socialista não estiver tão incomodado em me permitir responder. A pergunta que eu quero fazer, relativamente à reforma do Estado, nos 2 minutos que tenho, se o Partido Socialista me permitir... Era um minuto. É se a AIO, porque foi dito na semana passada, numa audição do Ministro Castro Almeida, relativamente à reforma do Estado, uma componente importante tem a ver com as CCDRs, já com 1 ano de vice-presidente da CCDR para a Agricultura, qual é que é o entendimento da AIO, se melhorou, se foi uma componente importante na proximidade com o setor agrícola, com as suas entidades todas, e portanto queria que... Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, do João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bocadinho de calma na sala. Que a tarde é comprida. Estou a ajudá-lo, Sr. Presidente. A tarde é comprida e escusamos de fazer, para já, ainda assim tanto barulho, que isto ainda temos muito para pedalar. Eu gostava de, para ficar bem claro, porque eu acho que todos ouvimos, e é isto que nos deve entristecer como políticos, foi o que foi aqui dito. Porque reparem, no mesmo país, que até não somos um país muito grande em termos de território, foi aqui dito que de CCDR para CCDR, e até mesmo dentro de uma região de concelho para concelho, o conceito de uma estufa, e eu penso, e deixo, isto é uma pergunta, poderemos estar a falar exatamente de uma estrutura, exatamente igual, os mesmos metros quadrados, tudo, os ferros, o plástico, tudo, apresentado em Odmira e apresentado, por exemplo, estou a dar, mesmo à toa, em Algesur, podem ser considerados estruturas diferentes ou formas diferentes. E isto é que penso que às vezes, se perdemos aqui algum tempo, isto é que deve ser regularizado, porque isto não pode acontecer para quem quer investir. Tenho que responder a uma provocação e dizer uma coisa. Quando não está a faltar gente na pesca e quando não está a faltar gente no campo e falamos dos estrangeiros, sabem porquê? E também vos dou o exemplo, por exemplo, do turismo no Algarve, que é a zona mais turística.
Porque estas profissões foram todas mal pagas no passado. Elas não foram reconhecidas. E as pessoas fugiram do campo e fogem da pesca. E sabem o que é que vai acontecer com os estrangeiros? E já acontece, que eles vêm para cá e eles tiverem que escolher entre Portugal e Espanha, França ou Grécia, qualquer país onde lhes paguem melhor e não são tão explorados como são cá e não reconhecidos, também vão para esses países. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir esta segunda ronda, tem a palavra o Sr. Deputado, Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço o vosso contributo e a vossa disponibilidade em vir hoje aqui à Assembleia da República, que trouxeram-nos aqui questões muito relevantes para nós e que queremos naturalmente acompanhar in loco para poder apoiar o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento da sustentabilidade do país. Isso é que importa mais do que fé diversos que querem aqui trazer e que não são tão relevantes, pelo menos para a vossa vinda aqui. Eu tenho aqui 4 questões que gostava de ouvir a vossa opinião. Primeira questão, que tem a ver com a habitação, nomeadamente desta população migrante, se têm tido problemas ou têm tido solicitações para as instalações temporárias, que foi uma solução que foi usada na zona de Odmira, resolveu em parte, se também têm tido alguns constrangimentos ou se é possível fazer esse trabalho. Depois, com a questão dos resíduos, nomeadamente do plástico, do quanto grave é, já sabemos aqui que ainda não tem esse contacto com a Sra. Ministra, temos que fazer um trabalho, aprofundar o estudo nesta matéria. Também já foram autuados, é que há outras regiões do país onde são autuados por ter montantes significativos de resíduos. Já foram, é preciso confirmar isso, em termos de qual foi a autoridade que os autuou. Depois, a questão não menos importante e que já foi aqui chamada, que é a questão do peso da burocracia nos licenciamentos. É um assunto que nos toca muito e que queremos efetivamente trabalhar e dar o contributo e exigir ao Governo mais atenção nesta matéria para eliminar esta burocracia e estes constrangimentos essenciais para a economia. Por último, não menos importante, mas que é preciso falar dela, que é a questão da imigração, que julga-se aqui a imigração, e toda a gente fala de imigração, quando os movimentos migratórios existem antes de Jesus Cristo. Naturalmente, as pessoas deslocam-se com as suas necessidades e as oportunidades. Agora, aquilo que é vital, e o último relatório do Banco de Portugal confirma tudo isto, é que, efetivamente, a nossa economia e o emprego não crescia se não houvesse esta imigração e, se calhar, a economia até estava a asfixiar. E este relatório do Banco de Portugal não é do tempo de Centeno, é já do novo governador do Banco de Portugal, que põe a claro a evidência da necessidade de imigração e até dizendo mais que nunca houve imigração descontrolada nenhuma. Nunca houve nenhuma imigração descontrolada. Mas o que eu queria pôr aqui sobre a imigração, para concluir, é se Vossas Excelências notaram alguma diferença significativa antes desta criação da Via Verde e depois desta criação da Via Verde? Ou se, efetivamente, os vossos trabalhadores agrícolas migrantes, a situação é idêntica àquela que era? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Presidente da Direção. Muito rapidamente, tem 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado. Senhores deputados, temos convidados e pedi a vossa compreensão para que eles possam responder às vossas questões. Faz favor. Ora, muito obrigado. Vou ser aqui rápido para poder passar a palavra dentro do tempo que temos. Eu compreendo que os nossos temas permitam aqui um bom debate, o que é positivo, porque se não permitisse, portanto, eu compreendo. Há aqui uma pergunta muito clara do deputado Marco Claudino relativamente à CCDR e à criação dos vice-presidentes. Nós achamos que é positiva, que aproximou e temos que continuar a fazer trabalho, mas temos neste momento um interlocutor mais próximo como nunca tínhamos, portanto permite-nos fazer outro tipo de trabalho e consideramos isso muito positivo. Relativamente ao Sr. Deputado Chega, desculpe que eu... Ricardo Moreira, ou não? João Paulo Graça, peço desculpa, que perguntou relativamente às estufas e às tecnologias. São claramente diferentes em diferentes zonas do país, essa é uma das nossas preocupações e que queremos ajudar dentro daquilo que for a nossa possibilidade para acertar. Queria só salientar aqui uma coisa que tem no documento que deixaram, que é: nós consideramos adequados que estas estruturas não sejam equiparadas a edifícios ou armazéns, devendo beneficiar de um enquadramento específico ajustado à realidade da atividade agrícola, nomeadamente a nível de regulamentação aplicável, das taxas e das exigências técnicas, não deixando de haver necessidade de regulamentação. Nós queremos cumprir a lei, nós queremos a regulamentação e estamos disponíveis para cumprir. Agora tem que ser fácil de executar e claro em todos os lados e igual.
O Sr. Deputado Pedro do Carmo e agradecer-lhe também, porque também nas funções de Presidente desta Comissão esteve também na Associação. A habitação, temos problemas no licenciamento, não há dúvida, nós não conseguimos fazer aquilo que existe neste momento apenas como caráter de exceção para o Odmira e que também, entretanto, está a passar o prazo em Odmira. Os resíduos, sim, existem exemplos de pessoas que já foram autuadas, de empresas que já foram autuadas. E relativamente à Via Verde, existe uma diferença neste momento que é mais claro o modo de cumprir as regras e não é difícil de as aplicar, garantindo que continuamos a ter os trabalhadores cá. Portanto, a Via Verde veio ajudar a funcionar melhor e ser mais claro. Eu passava a palavra, se possível, ao técnico. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Cumprimento todos os senhores deputados. Aqui rapidamente, para não passarmos o nosso tempo, deixar só aqui uma nota que se colocarmos, e esta questão das habitações aconteceu em Odmira, se deixarmos a aprovação para as autarquias, elas não vão conseguir aprovar, porque temos estes casos de diferentes definições em todos os municípios, mesmo com as CCDRs. A pergunta foi feita se vimos melhorias. Vimos melhorias, o problema é que cada uma, e elas comunicam entre si, mas cada uma tem uma definição diferente. Ou seja, quando vamos aos níveis dos técnicos, cada um tem um diferente entendimento. E isto, se deixamos para as autarquias definirem, vamos ter mais problemas para regulamentar, porque em Torres Vedras temos uma solução, em Peniche temos outra, na Lourinhã temos uma solução diferente. Temos que conseguir uniformizar isto de uma vez por todas. É preciso licenciamentos, nós queremos licenciar, mas precisamos que a legislação seja clara para podermos interpretar da melhor forma e também cumprir todos os requisitos que nos são exigidos. Obrigado. Muito obrigado. Terminamos aqui esta audiência. Agradeço imenso à Associação Interprofissional Horticultura do Oeste, a AIO. Espero... Permite-me, nós trouxemos um livro de bastante 30 anos. E fizemos um livro comemorativo e trouxemos um livro para cada grupo parlamentar. Portanto, muito bem. Muito obrigado também pelo livro, obrigado por tudo. Espero que as vossas questões aqui colocadas sejam entendidas por todos e penso que a Comissão no seu todo é sensível aos vossos argumentos e é sensível, e todos os partidos são sensíveis e todos eles vão tomar iniciativas no sentido de tentar ultrapassar alguns obstáculos que são, de facto, inaceitáveis. Nós, num país tão pequeno, não termos a mesma metodologia, não nos conseguirmos organizar, é frustrante, muito mesmo, para às vezes por nós, como deputados, não conseguirmos resolver problemas que são transversais à nossa administração e que, muitas das vezes, as decisões estejam na mão de técnicos e não de e pronto, agradeço-vos imenso a vossa questão e estou convicto de que os partidos aqui representados vão tudo fazer para resolver esses obstáculos. Vamos começar agora vamos nos despedir, vamos fazer aqui um pequeno intervalo para ir à casa.